Salve meus queridos e queridas, eu sou Oswaldo Salzano, essa é a 3D Print Academy em ritmo de Natal. E esse nosso projetinho de modelagem mais impressão 3D com o Rafa Bastos é justamente para essa época. Ficou muito bacana, tem um spoilerzinho já aqui atrás, ó. E a gente quer compartilhar com você como a gente modelou e como a gente imprimiu. Aqui eu vou focar na impressão. Se você quiser ver a modelagem completa, depois vai lá no vídeo no canal dele, link na descrição, para você ver como é que ele modelou em detalhes. Antes de começar, já se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Aproveita, deixa o like para mostrar que você gosta desse tipo de conteúdo. Se você não der like, o Papai Noel não vai te dar presente. Então agora, Rafa mostrando como ele modelou essa árvore. Vamos lá. Fala, meu querido! Esse foi difícil, né? Talvez um dos projetos mais difíceis que a gente já fez em conjunto. Vou mostrar para vocês aqui como é que foi a modelagem da peça completa, tá? Porque a gente tem uma peça que é dividida também com várias roxas para você imprimir em pessoas menores, que eu vou mostrar no meu canal como é que foi o processo dela. Então vamos lá para o começo. Primeira coisa, pessoal, vou passar rápido para não ficar longo o vídeo. Eu faço a base do nosso sketch frontal, onde vai ter todas as medidas certinho. Começo então fazendo uma revolução, tá? No eixo central aqui, na base. Depois faço uma revolução também parcial no encaixe que eu já tinha desenhado. Uma série de fillets para tornar ele um pouco mais resistente e também mais fácil da gente conseguir colocar as coisas dentro. Uma repetição axial aqui, uma repetição circular e depois uma repetição linear, tá bom? Aqui para cima. Depois eu desenho uma série de linhas aqui e recorto essa estrutura utilizando o split body, tá? E rotaciono elas 45 graus para elas ficarem intercaladas, tá? Isso vai dar mais movimento, vai dar mais volume à peça. Não vai ficar tudo na mesma direção. Depois de eu fazer isso, então, eu junto todas essas peças novamente. Então aqui é um pouco da diferença dos dois tipos de modelagem que vocês vão ver. Então eu faço alguns fillets na base. Primeiro, esse externo, puramente estético. Esse aqui já tem um quê funcional. Ele é para que a peça não quebre facilmente aqui, não tem uma fratura prematura nessa parte. Depois daqui a gente vai, então, fazer a parte dos fios. Então eu desenho o nosso tubo central aqui, que vai guiar os fios na parte de dentro, tá? E também o tubo externo, que eu vou mostrar para vocês já já. O legal aqui é o seguinte, eu utilizei uma revolução, que é essa revolução aqui, tá? As duas revoluções, na verdade, vocês vão ver aqui, ó, tem esse perfilzinho de cima e esse perfil central. Depois eu crio um plano aqui no meio, tá? Para passar bem aqui no meio e começo a desenhar a nossa conexão. São algumas séries de círculos. Faço a extrusão desses círculos, depois faço alguns fillets também para facilitar o encaixe do nosso tronco no galho. A partir daí eu faço um recorte aqui no meio, que vocês vão ver, ó. Vou mostrar para vocês esse recortezinho aqui. E aí, isso aqui foi bastante teste para poder a gente saber exatamente como funcionava e como não funcionava. Fillets aqui também para facilitar a entrada. Continuo agora fazendo a extrusão do primeiro fio. Então desenhei um sketch aqui e utilizei o recurso de Thin Extrude, onde eu boto uma linha e faço a extrusão dessa linha com espessura. A partir daí, a gente faz um offset e depois junta essa linha aqui, depois de dar um padrão circular nela. Então, eu não faço ela junta, primeiro faço ela separada para depois juntar. Isso vai dar um ganho de performance para a gente no processamento do programa. Aí agora sim, eu junto ela e depois eu faço eu junto ela entre si, tá, pessoal? Ela só junta entre si, não junta com a parte externa. Depois sim, eu faço a primeira repetição para que eu possa rotacionar essa repetição e ela ficar intercalada, exatamente como a nossa base. Aí sim eu faço todas as repetições que vão até o finalzinho quase aqui, tá? E por fim eu junto essas repetições na parede externa aqui, ó. E fica tudo junto uma coisa só. Depois a gente vai agora para a parte superior, para a nossa estrela. A gente faz aqui uma revolução que eu já tinha desenhado lá no começo. Depois eu faço a extrusão da estrela, isso juntando já nessa parte. Coloco uma rosca aqui na parte de dentro, ó, parte de cima. Deixa eu mostrar para vocês. Essa rosca aqui. Eu faço a subtração da estrela com essa rosca para eu ter a rosca na parte interna e já dou o offsetzinho para que ela entre mais fácil. Então a gente dá uma tolerânciazinha. Boto um fillet também para facilitar essa entrada.
a gente agora então vai para a parte da ferramenta. A ferramenta foi uma ideia que a gente teve para poder facilitar o processo de tirada desses fios, tá? Então eu faço um primeiro sketch aqui na parte de dentro para dar um offset dessa parte aqui para cá. E aí eu faço uma série de extrusões, tá? Tanto para a parte externa quanto para cá, passando por dentro, para a gente ter essa nossa ferramenta. Depois disso eu aplico um fillet nessa parte interna aqui, tá? Para a gente também, mesma coisa que a gente viu na base, para ter um pouquinho mais de resistência. Então a gente segue, faço então aqui alguns dentes, porque a gente quer que esses dentes cortem os nossos fios. E faço também uma repetição circular para que esses dentes se repitam ao longo desse eixo, tá? E acredito que só resta agora essa parte final, que foi um dentinho que a gente fez aqui, tá? A partir desse plano, para poder fazer uma pega melhor, para que a gente rotacione isso mais facilmente na hora que for tirar os fios. Essa é a nossa modelagem da peça completa. Vou mostrar para vocês agora como é que a gente faz para baixar os arquivos no Printables e votar também na gente, tá? É bem simples, o link vai estar na descrição, só clicar lá. Vocês vão vir aqui na parte de Files, tá? Vocês podem escolher se vocês querem os arquivos modulares ou os arquivos completos, tá? Sendo que a gente tem o arquivo 3MF que já vem com a montagem completa ou os arquivos individuais. Não misturem esses arquivos da versão modular com a versão completa. Só escolher o que você quer, apertar aqui e baixar. E agora, para vocês votarem, é só vir aqui, dar o like. Se quiser salvar esse modelo aqui em alguma coleção, cria a coleção e tá feito, pessoal. Só imprimir. Agora a gente quer ver vocês imprimirem a árvore de Natal aí e marcar a gente no Instagram. Viu como é importante, além de ter o conhecimento de impressão 3D, então de modelagem também? Então é o seguinte, sempre tem uma listinha de espera dos nossos cursos aqui na descrição do vídeo. Põe teu nome e teu e-mail para você participar da próxima turma e se tornar um profissional completão. Quero ver você com a gente. Essa escola aqui forma os melhores profissionais de impressão 3D do Brasil, com mais de 4.000 alunos desde 2016. Vem com a gente. E a primeira parte da árvore que a gente vai trabalhar aqui no fatiador rapidamente é o tronco, né? A base e o tronco. Vamos dar uma analisada um pouquinho na peça antes. Ela tem um overhang bem tranquilo, então você não precisa de suportes nessa região, tá? Pode ficar tranquilo. Configurações são ridículas de fáceis. Eu aumentei o Solid Layers para garantir que essa base aqui vai ser bem preenchida, ela fica depois lisinha, brilhante, porque a gente vai usar um filamento muito bonito. A posição da costura alinhada. Estou usando o perfil aqui Super Draft 0.28, porque, enfim, não precisa de uma resolução tão alta assim. E aí a única coisa que eu gosto de fazer sempre é zerar o tempo mínimo de camada. Para quê? Para ter a velocidade constante. Mas aqui a gente não mudou as velocidades também. Então a gente, assim, fez uma impressão bem conservadora, porque a peça está bem modelada. Você vê aqui os trechos da costura alinhadinhos, isso vai melhorar bastante na qualidade superficial do tronco, apesar que tronco não precisa ter tanta qualidade assim, mas enfim. E se você quiser, eu acho que é até recomendável, a gente pode aumentar a resistência de uma região aqui que eu vou mostrar. Adicionar modificador, vou colocar um cilindro, aumenta um pouquinho. É a única frescura que a gente pode colocar aqui, se você achar que tem que colocar, tá? E aqui nesse modificador, eu posso mudar o enfio 40%, manter o grid mesmo, só para evitar quebrar esta parte de baixo aqui. Aqui, olha só, a região do reforço do enfio. E aí a gente sobe aqui e depois ele volta a ter o enfio 15%. Se você quiser, você pode usar as mesmas configurações para o tronco e seções, como o Rafa fez para impressoras menores e você conseguir imprimir a árvore do tamanho que você quiser também, uma árvore escalável. Agora, eu acho que a parte mais importante da árvore aqui, que são os galhos. O Rafa modelou, como você viu, de forma a esses bridges aqui serem facilmente destacados desse cilindro externo aqui, dessa casca externa. E para isso a gente trabalhou um pouquinho com velocidades aqui, enfim, com alguns parâmetros um pouco mais avançados, mas também não é tão difícil não. Então vamos lá, primeira coisa, tirei o Thick Bridges para ficar fácil de cortar os bridges. A gente vai usar uma ferramenta que o Rafa também modelou, mas tem que detectar os bridging perimeters. Aqui, posição da costura. Vamos colocar aqui. Eu coloquei random, porque se você alinhar a costura, ela vai alinhar bem com uma das linhas aqui, né? Bem com um dos fiapinhos e não vai sair. Então quando você distribui os pontos de troca de camada, fica mais fácil de cortar também. Eu quero que os bridges sejam impressos a 20 mm por segundo, um pouquinho mais devagar, por quê? Para ficar fácil de tirar também. E aí eu posso compensar imprimindo esse perímetro externo aqui com 50, isso aqui vai ser destacado, vai ser jogado fora. Então 20 mm por segundo no bridges,
compensei no External Perimeters com 50 e também mantive aqui o 0 de tempo mínimo de camada. E aí você coloca para imprimir 1 hora cada um, 1 hora cada um, demora. Mas você deixa imprimindo de madrugada que tá tudo certo. E agora a cerejinha do bolo, né, ou a estrelinha da árvore de Natal, né, que vai no topo. Vamos lá. Aqui eu fui um pouquinho mais cuidadoso porque é legal, tá? A estrela é a peça que chama atenção na árvore. Coloquei a costura nos cantos da estrela até aqui embaixo, só que a parte de trás da estrela, e também dei uma canceladinha onde eu sei que vai ter costura, porque o Prus Slicer fica sempre me trollando com a costura, então eu já garanti isso também. Deixei também 6 top layers, 3 bottom layers, mas dá até para aumentar se você quiser. Agora a gente vai no Support Material, não, por último, velocidade. A peça é pequena, dá para você gastar um pouco mais de tempo para ter uma estrela bonita, refinada, 20 mm por segundo em todas as velocidades, porque aí eu combino com o 0 aqui no tempo mínimo de camada e você vai ver como é que vai ficar a velocidade. E aí, para terminar, agora sim o suporte. A gente vai precisar do suporte, vou explicar para você. Essas duas regiões, aqui nessa parte de baixo da estrela e essa aqui. Então o que é que eu fiz aqui? Eu aumentei a distância entre o suporte e a peça para 0.2, que fica mais fácil para destacar. Embaixo, a mesma coisa de cima. Eu deixei sólida a interface, fica mais fácil para tirar, principalmente em regiões mais planas. E aqui eu dei uma afastadinha no suporte em relação à peça, porque a gente vai ter um pouco de interferência do suporte na peça. E aqui, Don't Support Bridges. E também eu tirei aqui no Layers e Perimeter, se não tirei a gente vai tirar agora. Thick Bridges, pode tirar também, fica mais fácil para destacar o suporte e não fica uma textura tão feia aqui embaixo, né? Uma superfície tão feia. Agora a gente vai fatiar, eu quero mostrar como é que rolou esse negócio. Olha só, velocidade tudo igual, 20 mm por segundo. E agora a gente vai colocar aqui, subir um pouquinho para vocês verem, ó, inteirinha, 20 mm por segundo. E aqui a gente muda aqui o View para Feature Type. Pronto, o que eu quero mostrar para você é suporte. Então aqui, ó, os suportes estão bem espaçados, não mudei, deixei padrão aqui, mas eu deixei a interface sólida, mas com 0.2 de, olha só, aqui, ó, 0.2, que é um pouquinho menos que a camada, que é 0.28 aqui. E agora aqui vem o suporte bonitinho, vai ser facinho de destacar, molezinha. A estrelinha eu recomendo que você imprima em 2 horas, porque vai valer a pena. Agora a gente vai fazer o quê? Botar tudo para imprimir e a gente vai montar essa árvore. Será que vai ficar boa? Não sei, vamos ver. Eu vou contar agora um pouquinho do processo, um pouquinho dos nossos acertos e erros, um pouco da experiência. A gente testou bastante. Eu quero contar um pouquinho para você das nossas experiências nesse desenvolvimento desse produto. A gente bateu muito papo durante 3 dias e foi trocando figurinhas e foi fazendo várias versões desta peça aqui, que é o galho, né, que é o principal. E o grande desafio é como retirar o galho sem quebrar as linhas, os bridges, porque isso aqui era PLA, né? Então a gente tentou fazer com tesoura, tentou fazer com estilete. Aí o Rafa fez essa peça aqui, genial. Você faz assim, ó, você coloca aqui e você vai, e aí olha o que sai, olha só, alguns pelinhos obviamente vão se perder no meio do caminho, mas fica inteirinho, bonitinho, e foi assim que a gente fez. Depois você molda aqui bonitinho, coloca no formato para você ir distribuindo. A gente perdeu bastante peça também por causa dos testes. E as peças que a gente perdeu depois, o que a gente fez? Eu fui encaixando aqui para deixar a árvore um pouquinho mais cheia. Quero aproveitar para te desejar um Feliz Natal, uma boa passagem de ano e que a gente continue aí com esse espírito de união, de família que a 3D Print Academy tem. E se você quer saber mais sobre impressão 3D, eu vou deixar mais vídeos aqui para você continuar aprendendo através dessa, que não é uma simples escola de impressão 3D. Nós somos a 3D Print Academy. Te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado por estar com a gente.